Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, meu querido e minha querida aluna que vai fazer a prova da OAB. É com imenso prazer que eu, professor Rafael Ribeiro, recepciono vocês nessa nossa aula aqui de resolução de questões. Todo mundo sabe que quem vai fazer OAB, uma coisa muito importante, é resolver questões até para saber como a banca se porta, exatamente o que pedir, se acostumar com o tempo. Vocês, muitos estão saindo da faculdade e estão acostumados a fazer uma prova de 10 questões em 1h30, 2 horas. E aí, quando vai fazer o AB, a realidade é bem diferente. Você tem que correr muito mais. Por isso, é extremamente importante que você realmente treine e faça questões. E eu tenho a felicidade de ficar com a melhor matéria de todas, que é Direito Civil. Por isso, pessoal, vamos juntos resolver algumas questões de direito civil para que você, no dia da tua prova, esteja extremamente afiado e afiada. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos embora para a nossa resolução de questões aqui na melhor matéria que existe, que obviamente é Direito Civil. Pessoal, antes da gente iniciar, convido todos e todas a me seguirem nas redes sociais, @prof.rafaelribeiro. Eu tô dando muitas dicas, tá tendo um projeto de 30 dias, 30 dicas diferentes, então vocês podem maratonar, vai ter lá dica de parte geral, obrigações, contratos reais, família, sucessões, responsabilidade civil, enfim, tem de tudo. E aí, com certeza vai ajudar muito, muito, muito mesmo todos vocês. Certo? Dito isso, vamos embora começar aqui as nossas questões. Primeira questãozinha. Júlia contratou um plano de saúde cujas cláusulas foram previamente redigidas pela empresa fornecedora, sem possibilidade de negociação posteriormente. Sem possibilidade de negociação. Posteriormente, identificou uma cláusula que excluía a cobertura para determinados tratamentos essenciais. Sobre os contratos de adesão, é correto afirmar que, bom, vamos lá. Contrato de adesão é um tipo contratual onde uma parte só tem a opção de dizer se concorda ou se discorda dos termos já pré-fixados. A gente tem a errada ideia de pensar que contrato de adesão só existe no direito consumidor. Não, isso vem porque quando você fala de contrato de adesão, a maioria realmente é um contrato de consumo, mas pode sim haver um contrato civil, desde que seja meramente de adesão. Ou eu quero ou eu não quero. E o que acontece? Quando você fala de contrato de adesão, as cláusulas abusivas são nulas. São nulas, tá certo? Vamos lá, ver qual é a resposta correta? Todas as cláusulas do contrato são válidas, pois Júlia manifestou sua concordância. Todas não, eu posso ter cláusula sim considerada abusiva e, por tal razão, eu posso reverter isso daí. Letra B. A cláusula que exclui tratamento essencial é nula, por ser abusiva e contrariar a boa-fé contratual. Perfeita essa resposta, tá? Perfeitíssima essa resposta. Deixa eu até já marcar aqui pra gente a letra B como a resposta correta. Vamos ver o restante. Os contratos de adesão não admitem revisão judicial, salvo em caso de erro material. Claro que eles admitem. Eu estou falando de algo que é abusivo, boa-fé contratual, sempre, sempre vai vir em primeiro plano. E letra D. Júlia deve cumprir o contrato integralmente, pois assumiu os riscos do negócio. Preste atenção. Júlia não assumiu o risco do negócio. Risco do negócio é algo do fornecedor e não do contratante, não do consumidor aqui. Júlia, coitada, ela está sendo consumidora, ela é quem está iniciando. Risco do negócio é algo para fornecedor. Resposta, portanto, letra B de bola nessa nossa primeira questão, que eu espero que vocês tenham acertado. Vamos embora para a segunda. Ah, Rafael, é rápido? É rápido, pessoal. A gente tem uma média de 2, 3 minutos por questão na OAB. Então você tem que treinar neste ritmo, você tem que treinar nesse ritmo. Você tem que pegar as palavras-chave e ir resolvendo muito rápido. André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva uma vida normal. Presta atenção aqui, olha, presta atenção aqui. Eu gosto muito dessa questão porque ele fala o seguinte: ele diz que André leva uma vida normal, ou seja,
André, apesar de ter um transtorno psiquiátrico, ele leva uma vida normal, ou seja, ele não tem discernimento reduzido. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, ou seja, não é de modo geral, é naquele momento, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo do discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Vejam só, André, ele nunca tem discernimento? Não, André tem sim discernimento. Porém, naquele caso em específico, ele não estava. Por isso, naquele momento, ele é um relativamente capaz. André é relativamente capaz naquele momentozinho, não é em toda a vida, já que ele leva uma vida normal. Para desfazer os efeitos desse negócio, André deve pleitear nulidade do negócio por incapacidade absoluta. É dito aqui que André tem menos de 16? Não. Se eu não falo isso, eu não posso presumir uma incapacidade absoluta. Tá errado. Letra B. A nulidade do negócio por causa transitória impeditiva de expressão de vontade. Olha só. Ele, por causa transitória, não consegue manifestar a vontade? Sim, mas isso traz nulidade? Não, isso traz anulação. Cuidado, hein? Letra C. Anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão de vontade. Perfeita letra C. Perfeita letra C. E letra D. A anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Não, por quê? Porque ele diz lá em cima, ele leva uma vida normal. É aquele momento. É manifestação momentânea, que não está aí com tranquilidade. Terceira questão. Os irmãos Eduardo e Letícia herdaram um apartamento da sua mãe. Concluído o inventário, decidiram vender o apartamento ao casal Pedro e Mariana. Para tanto, as partes celebraram um contrato de compra e venda. Pedro e Mariana se obrigaram solidariamente, ou seja, aqui a gente tem uma solidariedade, não presumida, mas porque está na questão, a pagar o preço pactuado, 600 mil reais, no prazo de 30 dias. Não foi avançada cláusula de solidariedade ativa, ou seja, a gente só tem solidariedade passiva. Neste caso, a gente tem um bem indivisível, que é um apartamento, de um lado, e do outro uma solidariedade passiva. Lembrando a vocês, quando eu falo de solidariedade passiva, significa que os dois são responsáveis por 100% da dívida. Mas, como eu não estou falando de solidariedade ativa, significa que Eduardo tem direito a 50% e Letícia a 50%. Algum dos dois pode cobrar tudo? Não, cada um só pode cobrar a sua parte. Afinal de contas, o apartamento é indivisível, mas o dinheiro, ele é divisível. Olha aí como ele mistura solidariedade, divisibilidade, indivisibilidade. Essa questão aí pega muita gente. Alcançado o prazo contratual, Pedro e Mariana não pagaram. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Eduardo sozinho tem direito de cobrar a integralidade do preço? Não. Por quê? Porque eu não tenho solidariedade ativa. Letícia sozinha tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado, 300 mil, de Pedro. Sozinho. Ó, Letícia ela pode cobrar sozinha a parte dela, de Pedro. Beleza, Pedro tem que responder com 300? Tem, então tá certo. Letícia sozinha tem direito de cobrar apenas um quarto do preço pactuado, 150 de Mariana sozinha. Não, olha, ela não precisa dividir a parte que seria de Pedro e Mariana. Ela pode cobrar a parte dela, 50%, integralmente de quem ela quiser. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço, ainda que parcial. Podem sim. Agora, cada um pode cobrar integralmente a sua parte. Resposta, portanto, letra B de bola. Letícia pode cobrar tudo dela. Tudo que é dela. Ou seja, os 300 mil, seja de Pedro, seja de Mariana. Ela escolheu Pedro, mas tudo bem. Solidariedade passiva. Resposta da nossa terceira questão, letra B. Bora para a quarta questão? Quarta questãozinha aqui, ó. Bem filé para vocês e a gente, ó, sempre rápido, hein, galera? Sempre rápido. Direito civil é muito importante na tua prova da OAB. São 7 questões que com certeza vão te levar para a segunda fase. E claro, segunda fase, olha, é direito civil com o 6 OAB. Vamos lá. A uso capião
é um meio de aquisição de propriedade pela posse prolongada e preenchimento de requisitos legais. Certo? Neste contexto, a usucapião extraordinária exige posse por no mínimo 10 anos, independente de justo título e boa-fé. A extraordinária não. A extraordinária são 15 anos. São 15 anos. A usucapião não se aplica a imóveis públicos. Certíssimo. Bem público não pode ser usucapido. Bem público não pode ser usucapido. Tá lá no teu artigo 102 do Código Civil. Cuidado, hein? Dá uma olhadinha no teu artigo 99, 100, 101, 102. Muita gente não dá devida atenção que os bens públicos merecem e acaba errando. Eles não podem ser alvo de usucapião. Letra C. A usucapião rural exige área inferior a 50 hectares. Não é inferior, é de até 50 hectares. Eu posso ter 50 hectares. Olha o detalhezinho, hein? Olha o detalhezinho. Letra D. A usucapião especial urbana não pode ser alegada por pessoa casada. Claro que pode. Qual o problema da pessoa ser casada? Ela não pode ser alegada por quem já tem outro imóvel. Mas ser casado ou ser solteiro, isso independe. Resposta da gente, letra B de bola. Tá certo? Próxima questão, nossa quinta questão aqui, olha só. Vamos embora, muitas questões para vocês. Resolvam questões, pessoal, resolvam questões. Rafael, como é que eu passo na OAB? Resolvendo questões e me seguindo nas redes sociais, é claro. Vamos lá. Sobre a teoria das nulidades do negócio jurídico, assinale a alternativa correta. Rafael, mas a gente já volta para a parte geral, a gente estava em reais. Claro. Tua prova da OAB vai vir separadinho, bonitinho, em ordem? Não, ele vai jogar uma questão de reais, aí ele volta, parte geral, depois pula para contratos, e é assim que você tem que se adaptar. Olha, a teoria das nulidades no direito civil disciplina os atos jurídicos que não atendem a requisitos legais. Certo. Rafael, quais os artigos que eu preciso ler sobre nulidade e anulação? Tatua aqui, ó, no braço. 166, 167 e 171. Esses três artigos são indispensáveis, pessoal, indispensável. Vamos lá. A nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado e não está sujeita à prescrição. Perfeito. Perfeito. Nulidade, nulidade, algo que é nulo, não prescreve. E qualquer pessoa pode alegar. Pensa aí que eu quero expurgar isso do direito, eu quero expurgar isso da vida. Então, a gente mete uma nulidade e acabou-se. Letra B. O ato anulável não pode produzir efeitos enquanto não for convalidado. Ao contrário, ele produz efeitos. Ao contrário, ele produz efeito. O anulável produz efeitos até a declaração. Até porque a sentença será ex tunc. Ela não retroage. Letra C. O negócio jurídico nulo é passivo de confirmação. Nunca. Nunca. A gente nunca vai confirmar ato jurídico nulo. Ele não convalida. Certo? E letra D. A nulidade absoluta e a relativa possuem os mesmos efeitos práticos. Mesmo efeito prático, não. Se ele tem o mesmo efeito prático, por que que a gente vai falar que são duas coisas diferentes? Não, 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 não. Nulo ex tunc, retroage. Anulável ex nunc, não retroage. Lembra disso, tá bem? Resposta da gente, letra A. Próxima questão agora, saindo de nulidade e anulação, indo para direito de família, voando para o direito de família. Sobre o direito de família, no que se refere à união estável, é correto afirmar que a união estável é reconhecida como entidade familiar pelo ordenamento jurídico brasileiro. Considerando isso, pode coexistir com um casamento válido sem qualquer impedimento? Olha só, cuidado, hein? Cuidado. Muita gente que estudou lá atrás, ainda está pensando que eu posso ter um casamento e união estável ao mesmo tempo, porque a gente já viu isso. Mas o nosso STJ já proibiu esse tipo de coisa. Então, não, eles não podem ser os mesmos. Os direitos e deveres patrimoniais da união estável são equivalentes ao casamento. Aí sim, casamento e união estável não são a mesma coisa, mas são equiparados. Olha a palavrinha mágica aqui, ó, equiparado. Letra C. Não é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Claro que é. Claro que é. A gente não tem isso na lei, mas a gente tem isso por decisão do STJ, posteriormente confirmada pelo STF. E letra D.
É necessária a escritura pública para reconhecimento da união estável. O erro aqui tem necessária. A escritura pública, ela pode existir, ela até ajuda a confirmar, mas ela não é indispensável. Ela não é indispensável. Veja, a união estável é uma situação fática. Ela é uma situação fática. Ah, Rafael, mas eu trabalho num lugar que exige só para ter um documento. Mas mesmo que você não tenha esse documento, a união estável ela existe, desde que seja uma relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Por isso, resposta da gente, letra B, de bola. Bora para a próxima aqui, olha só. Angélica concede a Otávia, pelo prazo de 20 anos, direito real de usufruto sobre imóvel que é proprietária. O direito real é constituído por meio de escritura pública, que é registrada no competente cartório do registro de imóveis. Ou seja, direitinho como deve ser feito, hein? Como deve ser feito. 5 anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece, deixando como única herdeira sua filha, Patrícia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Pessoal, preste atenção. Usufruto é um tipo de direito real que, quando você fala de sucessão, ela é considerada uma sucessão anômala. Por que anômala? Porque ela não segue o rito normal. Vejam só. A sucessão, ela se destina à passagem de bens, direitos e obrigações do de cujo para os seus herdeiros. Porém, alguns direitos, como por exemplo a usufruto, não segue essa regra. Ela se extingue com a morte da pessoa. Um outro exemplo é o direito hereditário via testamento. Se eu vou receber uma herança por testamento, caso eu morra, meu filho não herda esse direito. Ele era só meu, ele era personalíssimo. O usufruto também acontece a mesma coisa. E aí o que é que vai acontecer? E aí vamos mesclar sucessões com reais, tá? Faleceu, morreu quem estava concedendo o usufruto. Os herdeiros devem obedecer? Sim, eles devem continuar obedecendo. Faleceu quem recebia o usufruto. Os herdeiros continuam tendo direito? Aí não. Neste caso, eles não têm mais direito. Portanto, se aqui Angélica tivesse falecido, os herdeiros dela tinham que continuar aí obedecendo e garantindo o usufruto de Otávia. Porém, como Otávia foi quem morreu, o usufruto desaparece. Bora ver qual a alternativa aqui que diz isso? Patrícia herda o direito real de usufruto sobre o imóvel. Não, não herda. Ele desaparece. Letra B. Patrícia adquire somente direito de uso sobre o imóvel. Não, a gente até está falando agora de dois direitos reais diferentes. Uso e usufruto são coisas totalmente diferentes. Letra C. O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento de Otávia. Perfeito. Perfeita a letra C. Letra D. Patrícia deve ingressar em juízo para obter sentença constitutiva do seu direito real de usufruto sobre o imóvel. Eita, danou-se! Claro que não. Ela não pode simplesmente entrar em juízo e obrigar. Estamos falando de uma sucessão anômala. Pega essa informação aí, tá? Sucessão anômala. Aquilo que não passa para os herdeiros. Próximo. Eita, que essa questão é grandona, hein? Vocês têm que estar acostumados, hein? Às vezes vem uma questão grande assim mesmo e vocês têm que estar bem preparados para ela. Marcelo alugou um cavalo do Aras galopante para com ele disputar uma corrida no dia 15, comprometendo a devolvê-lo no dia seguinte da corrida, ou seja, dia 16. Entretanto, Marcelo se afeiçoou pelo animal e não o devolveu no prazo estipulado, usando para passeios em sua fazenda. Ou seja, Marcelo estava em mora. Ele estava em mora. O Aras, com isso, deixou de alugar o animal para outro jockey que pretendia correr com ele no dia 18 e já o havia reservado. Ou seja, já estamos vendo aí um danozinho, hein? Já temos um dano. Para completar, no dia 20, em um dos passeios de Marcelo, o cavalo se assustou com a cobra e sofreu uma queda. No dia 20, o cavalo sofreu uma queda. No acidente, fraturou uma perna e teve de ser sacrificado. Diante disso, assinale a opção que indica os prejuízos que o ara galopante pode exigir de Marcelo devido à falta do cavalo. Bem, vamos lá e vamos pensar
bem direitinho. Pessoal, aqui a gente está falando de um tipo obrigacional que é o dever de entregar. O dever de entregar. Vejam só, quando você fala nesta obrigação, dever de restituir. Marcelo tem o dever de restituir o cavalo. Quando você fala do dever de restituir, se Marcelo não estivesse em mora e o cavalo tivesse morrido de ataque cardíaco ou até mesmo em uma situação da cobra, desapareceria a obrigação de Marcelo, já que ele não deu causa ao falecimento do cavalo. Porém, como Marcelo deveria ter entregue dia 16 e não fez, ele entrando em mora, ele majora a sua responsabilidade. Ele só não é responsável se ele provar que o animal teria falecido independentemente de onde ele estava. E vamos lá, se o cavalo tivesse no Aras, ele teria se assustado com a cobra? Não. Por quê? Porque esse cavalo se assustou com a cobra, tá aqui, ó, em um dos passeios com Marcelo. Portanto, ele vai ter que devolver o equivalente do cavalo, certo? Equivalente do cavalo mais perdas e danos. Além disso, temos a situação da impossibilidade de alugar, um prejuízo material, porque não pôde alugar para outro jockey, que já tinha inclusive reservado. Isso dentro do prazo que Marcelo estava em mora, dia 18. Portanto, temos aí dois prejuízos. Vamos ver aqui as alternativas. Deve ser incluído o aluguel que deixou de receber do outro jockey, certo? Mas não o equivalente do animal, porque Marcelo ficou liberado da responsabilidade pela impossibilidade de prestação a partir do dia 20, eis que decorrente de caso fortuito. Seria verdade, se Marcelo não tivesse em mora, mas ele estava. Portanto, ele responde por caso fortuito e também por força maior. Letra B. Deve ser excluído tanto o aluguel que receberia por se tratar de dano hipotético como o equivalente ao animal. Ou seja, nesse caso aqui, exclui tudo. Não! Ao contrário, Marcelo, ele deve pagar as duas coisas. Letra C. Deve ser incluído o equivalente pecuniário do cavalo, tendo em vista a responsabilidade de Marcelo pela impossibilidade da prestação enquanto estava em mora, certo? Mas excluído o aluguel que receberia do outro jockey por se tratar de dano hipotético. Pessoal, não existe dano hipotético, tá? Não existe dano hipotético. O que eu tenho aqui é lucro cessante. Lucro cessante é um dinheiro que eu deixei de receber e que já era certo por conta de Marcelo, neste caso aqui. Letra D. Devem ser incluídos tanto o aluguel que deixou de receber do outro jockey, como o equivalente pecuniário do cavalo, tendo em vista a responsabilidade de Marcelo pela impossibilidade da prestação enquanto estava em mora. Perfeitinha a letra D. Cuidado, cuidado, cuidado. Se não houvesse mora, ele não teria que restituir o valor do cavalo. Mas, como ele estava, a gente ó, joga a responsabilidade dele lá para cima. Vamos falar agora de direito de família? Vamos lá, neste caso aqui, filiação. Sobre a filiação e o direito de origem genética, é correto afirmar que o estado de filiação depende exclusivamente de registro civil, sem considerar laços biológicos? Imagina aí a quantidade de criança no Brasil que não teria filiação. Por quê? Porque tem muita gente que não é registrada. Claro que não é isso. Não depende exclusivamente. Tem várias outras formas. A filiação socioafetiva prevalece sobre a biológica em qualquer caso? Qualquer caso não. Qualquer caso não. O direito à origem genética é assegurado independentemente do reconhecimento de filiação. Aí sim. Olha, origem genética é um direito da personalidade. Ele independe até do reconhecimento. Por exemplo, vim de uma doação de esperma. Beleza, eu tenho direito a conhecer minha origem genética, mas não quer dizer que o doador vai ter que me reconhecer como filho. Então, tá certo, letra C. O reconhecimento de paternidade só pode ocorrer por decisão judicial e o registro civil. E o registro civil? E a pessoa que não precisou entrar na justiça, o pai foi lá e registrou. Claro que está errado isso. Ele pode ocorrer também por decisão judicial, mas não só por causa disso. Próxima questão. Joana, uma proprietária de escolas de idioma, foi processada pelos pais de um aluno que sofreu bullying
praticado por outro estudante dentro das dependências da escola. Ó, dentro das dependências da escola. Joana alegou que não tinha como evitar o ocorrido. Sobre a responsabilidade civil da escola, assinale a alternativa correta. Pessoal, presta atenção, você tem que se ligar muito no artigo 932 do Código Civil. O artigo 932, ele vai falar sobre a responsabilidade por fato de terceiro. E ele vai trazer as situações em que você tem responsabilidade objetiva e solidária pelas besteiras que um terceiro fizer. Rafael, por que eu tenho essa responsabilidade? Porque eu tenho algum tipo de dever de guarda e de cuidado pelas atitudes do terceiro. Vem aí os pais pelos filhos menores, o tutor pelo tutelado, os empregados pelos empregadores e os donos de estabelecimentos aonde se hospedem pessoas, seja para moradia, vulgo hotéis e pousadas, ou para educação, vulgo escolas, pelas atitudes que ocorrerem ali dentro. É um dever de cuidado que a gente tem. Então, por isso, a responsabilidade será objetiva e solidária. Neste caso, sobre a responsabilidade civil da escola, assinale a alternativa correta. Joana não responde, pois o ato de bullying foi praticado por terceiro e é imprevisível. Ela responde por causa da responsabilidade de fato de terceiro. Joana responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em razão do dever de vigilância. Perfeito. Perfeito. Joana só responde se for comprovada sua omissão. Não, por quê? Porque a responsabilidade não é subjetiva. É uma responsabilidade objetiva. Ela tem um dever objetivo de fazer. Joana não pode ser responsabilizada, pois o bullying é um ato alheio à prestação de serviço educacional. Ela pode sim. Artigo 932 responsabiliza a coitada da Joana. Ela tem que tomar muito cuidado, hein? Ela tem que tomar muito cuidado. Próxima questão. Essa é bem grandona também, hein? Bem grandona essa. Joana e Alcindo, casados sob regime de comunhão universal de bens, estavam a caminho de uma festa no litoral da Bahia, quando tiveram um carro atingido por um caminhão em alta velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme laudo pericial realizado, não foi possível determinar se Joana morreu antes de Alcindo. Ou seja, estamos diante de um caso de comoriência. Comoriência é quando duas pessoas ou morrem ao mesmo tempo, ou a gente não consegue comprovar quem morreu antes de quem. Neste caso aí, é o que aconteceu. Joana tinha 25 anos, deixou apenas um parente vivo, seu irmão, Alfredo. Enquanto Alcindo, que já tinha 59 anos, deixou três familiares vivos: seus primos, Guilherme e Jorge, e seu sobrinho, Anderson. Vamos lá. Joana só tinha um irmão, Alfredo. Alcindo tinha três parentes: dois primos, que são parentes de quarto grau, e Anderson, que é sobrinho, parente de terceiro grau. Pessoal, vamos lá. Quando você fala de comoriência, uma das consequências dele é que não existe transmissão de herança entre os comorientes, já que para eu ter transmissão de herança, eu tenho que ter decujos e herdeiro vivo. Se eu não sei quem morreu primeiro, não dá para passar um para o outro. Neste caso, eu vou ter que processar a herança de Joana e a herança de Alcindo. A de Joana é muito fácil, vai para o irmão, já que é o único parente. Já o de Alcindo, eu não vou dividir entre os três. Por quê? Porque entre os colaterais, o mais próximo exclui os mais remotos. E se eu tenho dois primos, parente de quarto grau, e um sobrinho, parente de terceiro, quem é que recebe? O sobrinho, portanto, Anderson. Considerando que nenhum dos dois elaborou o testamento, assinale a alternativa correta. Tendo em vista a morte simultânea dos dois, Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, tá certo? E a herança de Alcindo será dividida em partes iguais entre seus herdeiros necessários, Guilherme e Jorge e Anderson. Temos dois erros. Primeiro, primo e sobrinho não é herdeiro necessário. Herdeiro necessário é descendente, ascendente e cônjuge. Esse C não é de colateral, é de cônjuge. Colateral não é herdeiro necessário.
Mesmo que fosse receber, eu não teria que dividir entre os três, já que eu tenho uma pessoa mais próxima. Anderson deve receber sozinho. Letra B. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio. Tá certo. Mas como Joana e Alcindo eram casados em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio total do casal será dividido em partes iguais e distribuídos entre os herdeiros necessários de ambos, ou seja, Alfredo, Guilherme, Jorge e Alcindo. Vários erros aí. Primeiro, como eles são comorientes, o regime de bens vai-se embora, não importa mais. E outra, irmão, sobrinho e primo não é herdeiro necessário. Por isso, letra B também está errada. Letra C. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio e a herança de cada um dos falecidos será dividida entre seus respectivos herdeiros. Razão pela qual Alfredo herdará integralmente os bens de Joana, certo? Enquanto Anderson herdará os bens de Alcindo. Finalmente uma resposta correta. E veja aí que ele não botou herdeiro necessário, ele só botou herdeiro. Então tá certinho. Letra D. Diante da impossibilidade pericial de determinar qual dos cônjuges morreu primeiro, aplica-se o regime jurídico da comoriência. É, verdade. Pelo qual se presume que, em razão da idade, a morte de Alcindo tenha ocorrido primeiro. Não, comoriência não fala nada disso. Comoriência só diz, ó, morreu ao mesmo tempo, não dá pra dividir. Resposta da gente, letra C, de casa. Tá certo? Próxima questão. Depois de sucessões, responsabilidade civil. Carlos, motorista de táxi, estava parado em um cruzamento devido a um sinal. Tá bom, ele tá lá, direitinho, Carlos, tranquilo. De repente, de um prédio em péssimo estado de conservação, de propriedade da empresa XYZ e alugado para a sociedade ABC. Então, vamos lá. Propriedade da sociedade empresária XYZ e alugado à sociedade ABC. Caiu um bloco de mármore da fachada. Olha só, isso aqui é importante, ó, da fachada. E atingiu o seu carro. Sobre o fato narrado, assinale a alternativa correta. Pessoal, aí a gente está falando de dano por fato de objeto. Ou seja, o que aconteceu foi um objeto que causou um dano. Quando você fala assim, a gente tem que entender o seguinte: se o objeto caiu de desmoronamento do prédio, ou seja, caiu da fachada, caiu do muro, ou o prédio desmoronou, quem responde é o proprietário do prédio, ou o condomínio como um todo. Porém, se o objeto caiu de dentro do apartamento ou de dentro de uma sala comercial, aí vai responder aquele que está ocupando, seja proprietário ou inquilino. Neste caso aqui, a gente está falando de um bloco de mármore que caiu da fachada, portanto, responsabilidade do proprietário. Assim, vamos ver qual é a resposta correta? Carlos pode pleitear da sociedade XYZ indenização pelos danos sofridos. Pode, tá certo. Carlos pode pleitear a indenização pelos danos sofridos apenas da sociedade ABC. Sociedade não. A sociedade ela é ocupante, não caiu da sala comercial, não caiu do apartamento, caiu da fachada, portanto, é do proprietário. Letra C. A sociedade XYZ pode se eximir da responsabilidade alegando culpa da sociedade. Qual é a culpa que ela tem? Caiu um bloco de mármore da fachada. Coitado, não tem culpa nenhuma. Letra D. A sociedade ABC pode se eximir da responsabilidade alegando culpa exclusiva da vítima. Qual é a culpa que o coitado do Carlos tem aí? De ficar parado no sinal vermelho? Não, não existe culpa exclusiva da vítima. Nenhuma. Aqui. Resposta, portanto, letra A. Certo? Bora para a próxima? Carlos enviou uma proposta. Carlos enviou uma proposta de venda de seu veículo a João por e-mail, estipulando um valor de R$ 30.000 e concedendo um prazo de 5 dias para a resposta. Ou seja, como eu estou falando de proposta por e-mail, eu estou falando entre ausentes. Valor de 30 mil e 5 dias para resposta. João aceitou a proposta no último dia, mas dentro do prazo. Dentro do prazo, beleza. Mas Carlos desistiu antes de ser informado da aceitação. Neste caso, considerando o consentimento e a formação do contrato, assinale a alternativa correta. Pessoal, preste atenção. Quando você fala de contrato entre ausentes,
A proposta vincula. Só não vai vincular nas seguintes hipóteses. Primeiro, se feito dentro do prazo, se for feito com um prazo, tá? Proposta feita com um prazo, a resposta não for dada dentro do prazo. O que não é o caso aqui, porque João aceitou dentro do prazo. No último dia, mas dentro do prazo. Se feita a proposta sem prazo, passar um tempo razoável entre resposta. E aí, razoável vai depender muito do caso a caso. E-mail, 2, 3 dias. Aí eu só teria que esperar esse prazozinho aí. Porém, como eu dei um prazo de 5 dias, deveria obedecer. Ou se concomitantemente a proposta chegar à desistência. Veja, a proposta e não a aceitação, tá? É a proposta. Neste caso, considerando o consentimento e a formação do contrato, assinale a alternativa correta. O contrato foi válido, pois a aceitação ocorreu dentro do prazo estipulado. Certíssima a letra A. Tá certíssima a letra A. A desistência de Carlos é válida, pois não havia contrato formalizado. Não é nada de válida. Por quê? Porque ele propôs e a proposta vincula. Letra C. A aceitação de Carlos não gera efeitos, pois não foi comunicada antes da desistência. Não tem nada a ver. A aceitação gera efeito sim. Tanto a proposta como a aceitação vinculam. Se ele aceitou dentro do prazo, tem efeitos. Letra D. O contrato não se formou, já que a aceitação deveria ser feita no mesmo dia do recebimento da proposta. Ó, ele me deu 5 dias para responder. Se eu tenho 5 dias para responder, eu não preciso ficar aqui esperando, ou melhor, não tenho que ficar aqui só no primeiro dia. Eu tenho os 5 dias para pensar. Por isso, resposta da gente, letra A de amor. Letra A de amor. E agora, nossa última questãozinha junto comigo, antes de fazer, lembro a vocês, pessoal, estudem direito civil. Matéria muito importante e tá meio perdido, quer pegar dica? Me segue nas redes sociais, @prof.rafaelribeiro e maratona. 30 dias, 30 dicas diferentes, diquinhas aí de 30 segundos, 40 segundos, mas que vai te ajudar em um bocado de coisa, tá certo? Bora para nossa última questão? Clara e Sérgio são casados no regime de comunhão parcial de bens. Ok. Durante o casamento, o casal adquiriu onerosamente um apartamento e Sérgio herdou um sítio do seu pai. Sérgio morre, deixando além de Clara, Joaquim, filho do casal. Veja, temos um apartamento adquirido onerosamente, bem comum, e um sítio que é herdado, bem particular. Já que estamos falando do regime de comunhão parcial, Clara, ela é meieira do apartamento e herdeira do sítio. Já Joaquim, filho do casal, ele é herdeiro do apartamento e herdeiro do sítio, já que não existe meação para filhos. Meação é um direito exclusivo do cônjuge sobrevivente. Vamos lá, sobre os direitos de Clara. Segundo os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Clara é herdeira do apartamento em concorrência com Joaquim. Do apartamento? Não, do apartamento ela é meieira. Meieira. Letra B. Clara é meieira do apartamento, certo? E herdeira do sítio em concorrência com Joaquim. Aí tá certinho, ó. Ela herda o sítio, dividindo com Joaquim, e ela é meieira do apartamento. Tá certo, letra B. Letra C. Clara é herdeira do apartamento e do sítio, em concorrência com Joaquim. Herdeira do apartamento, ela não é não. Letra D. Clara é meieira do sítio e herdeira do apartamento em concorrência com Joaquim. Aí ele trocou. Aí ele trocou. Ela é meieira do apartamento, não meieira do sítio. Resposta, portanto, letra B de bola. Resposta, letra B de bola. E aí, pessoal? Curtiram a nossa live de resolução de questões? Trouxe aqui questões de tudo, hein? Parte geral, obrigações, contratos, reais, família e sucessões e responsabilidade civil. Um apanhado geral para você arrasar. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, não esqueçam de seguir o SES OAB nas redes sociais e, claro, de assistir a nossa famosíssima revisão de véspera, que vai sim
ter nos 2 dias que antecedem a OAB. Tenho certeza que muitas questões da tua prova vão ser ditas lá naquele dia e vai lá quando você estiver respondendo, vai vir aquele estalo. Eita, eu lembro de Rafael falando isso. E aí, você acerta, você faz a segunda fase e você pega a tua carteirinha. Tá certo? Pessoal, um cheiro no coração bem grande, ótimos estudos, arrasem na prova. Tchau.